E aí galera, tudo bem? Hoje o papo vai ser sobre bullying, situações desagradáveis, pessoas desagradáveis, situações de conflito, situações de violência verbal e psicológica, tá? Eu vou falar com isso assim no sentido mais filosófico, tá pessoal? Antes de iniciar, deixar isso bem claro. Porque filosófico e científico, porque se eu for falar no sentido psicológico, tá, fica mais complicado, tá? Análises psicológicas geralmente elas são bem individuais e bem relativas. Então, se elas são bem individuais e bem relativas, não cabe a gente tentar fazer uma análise que vai depender de cada indivíduo e como ele vai reagir, etc. Então, eu vou fazer uma análise filosófica e científica desse assunto, tá? Pra gente trabalhar. O que é um bullying? O que é a prática do bullying? Existem três pessoas quando a gente fala de bullying, tá? O praticante, os que estão observando esse bullying, porque é muito difícil que ele não aconteça num grupo, ser uma plateia, como se chama, é muito pouco provável, tá? E o praticante, a plateia e a vítima. Né? Nós temos essas três pessoas, esses três grupos, né, que estão ali sendo os agentes em questão dessa prática. Né? Por que ela acontece? Alguns vão se perguntar. Filosoficamente falando, a resposta que a gente pode pensar ele é uma forma de controle social de algum grupo sobre outro. Tá? Então, por exemplo, muitas vezes o bullying ele acontece sobre diferenças. Por exemplo, uma pessoa tem uma determinada diferença, ela vai sofrer bullying por causa disso. Diferenças do que é considerado o padrão quo, né, do que está vigente na sociedade. Então já se sabe cientificamente há muitos séculos que o ser humano tem uma dificuldade de aceitabilidade à mudança. A gente gosta do que a gente já conhece e a gente tem medo do desconhecido. Tá? Isso é muito basilar. Então, isso não explica a maldade humana ou a capacidade que as pessoas têm de destruir os outros. Tá? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Explica o nosso funcionamento. Porque nós temos escolhas. Né? Então, o bullying ele acaba sendo uma consequência de algumas escolhas, né? E nem todas muito diretas, tá? Algumas são bem diretas. Por exemplo, dando exemplos assim do que eu vivi e do que eu estudei sobre, tá? Geralmente o bullying ele vai acontecer porque você invade supostamente um grupo que é dominante, tá? E esse grupo ele se sente ameaçado de uma determinada forma, ou melhor, ele usa esse indivíduo supostamente diferente, porque às vezes ele nem é diferente, ele apenas é colocado como um diferente, para que esse grupo caçoe ou diminua essa pessoa, naquela famosa alegoria, né, do pisar para subir, né, e que a plateia vai observar e vai admirar isso. Então ele tem que tomar medicamentos. Né? Caso contrário, a plateia iria lá e impedir, etc. Então, o bullying continuado ele é uma permissão, né, do espaço em que ele ocorre, porque o espaço ele tem que prover isso. Como assim? Se o bullying acontece num colégio, os professores provavelmente sabem, os adultos provavelmente sabem, né? Tem como você observar, tem como você notar. Se eles não tomam atitudes, é porque eles, de uma certa forma, eles participam como agentes desse bullying. Tá? Olhando dessa maneira mais acima, né, sem avaliar sentidos psicológicos do porquê que geralmente o praticante faz isso, os danos causados à vítima, etc., mas a prática, tá, pessoal? Como eu disse, se a gente for falar, por exemplo, geralmente os praticantes têm algum tipo de falta, né, tanto paterna quanto materna, e aí entra a psicologia para trabalhar, etc., eu não vou me ater, porque eu não tenho como saber todos os indivíduos por que eles fazem o que eles fazem. Né? Então, como eu não tenho como saber, e eu não tenho como fazer uma análise com base disso, eu vou me até fazer essa análise sobre a prática, sobre essa atitude humana, de uma maneira mais filosófica. Tá? Então, continuo. Dentro dessa prática,
né, em que nós temos a plateia e nós temos o praticante, vocês percebem que eles têm que agir um pouco que juntos, né? Um tem que retroalimentar o outro, nesse certo sentido. Enquanto a vítima, ela geralmente é excluída. Geralmente ela é afastada. Porque numa sociedade, pessoal, isso na política é muito comum. Você tem 10 pessoas. Se você elege uma, culpabiliza e prende, ou escarraça, e fica apontando o dedo, as pessoas tendem a não observar os erros das outras 9. Isso é um estudo muito interessante, muito profundo. Eu posso trazer ele aqui, tá, pessoal, sobre essa prática que a humanidade tem. Né? Em que, por exemplo, na política você tem 10 políticos corruptos, você aponta um como corrupto, ele é culpado, julgado e preso, e 9 continuam lá. E as pessoas acreditam que a justiça foi feita. Né? Então isso também acontece no bullying. É uma forma de controle social, é uma forma de tirar os olhos e a atenção de você, tendo os olhos e a atenção em você. Isso é muito interessante. Porque o praticante, ele quer plateia. Ele não vai fazer bullying só com você por fazer por você. Ele precisa de um feedback maior. Ele precisa que alguém veja. Ele precisa que alguém olhe para ele e veja, não, o cara é forte, o cara é superior, o cara está apontando as diferenças aqui. Esse cara, ele é o líder dominante, vamos dizer assim. Enquanto a vítima, ela é afastada, ela é excluída, e ela se sente como a errada. Né? E se a gente olhando dentro dessa métrica que eu estou colocando, a gente percebe o quê? Aqui nós não temos certos e errados, né? A vítima que sofre esse processo, ela não está errada. Por exemplo, você ser muito baixo, você ser muito alto, você ser muito alguma coisa, ou muito pouco alguma coisa, isso não vai definir nada na sua vida. A gente, falando num papo mais adulto, a gente sabe muito bem que isso pode não significar nada. A gente sabe que a sociedade ela é extremamente muita coisa, né? Então nós temos, por exemplo, poucos negros na televisão aberta, nós temos pouca inclusão social de grupos minoritários, né? Minoritários porque são bem numerosos. Então, isso acontece. Né? Nós temos uma prevalência heteronormativa europeia branca no Brasil. Né? Então, a gente sabe disso. Então, essa prática, eu dei o exemplo do colégio, mas ela é social também. Né? Então, a gente colocando essa ideia que eu coloquei aqui para vocês sobre outros contextos, ela também cabe. Né? Então, é isso que a gente tem que analisar. É bom a gente fazer essa análise do processo, da situação que está acontecendo, para que a gente consiga não só entender, mas também se preparar para isso. Porque isso acontece. Tá, pessoal? Então, eu costumo dizer que não deveria acontecer, mas acontece, então vamos lidar com isso. Então, o que a vítima aqui ela pode fazer? A primeira coisa, assim, pessoal, que eu vou dizer, e é um negócio muito basilar para a saúde mental, né, e saúde pública no geral também, é que os psicólogos eles fossem mais presentes na vida das pessoas do que eles são. Né? Nós ainda estamos numa busca constante para que os profissionais de saúde mental eles estejam mais próximos das pessoas. Eu faço esse movimento aqui no YouTube de trazer a filosofia, que também trabalha com saúde mental, mais perto das pessoas, para aproximar isso das pessoas. Por quê? Porque é muito importante que as pessoas entendam que você vai ao médico quando está com dor e você pode procurar um profissional de saúde mental se você está sentindo que você não está tendo saúde mental, que você está se sentindo prejudicado em uma determinada situação, que um ambiente está lhe fazendo muito mal, que uma pessoa está lhe fazendo muito mal, que você não está conseguindo lidar com uma situação. São exemplos infinitos de motivos para que você possa procurar ajuda. Né? Então, com o tempo também, os preços tendem a ficar um pouco melhores para essas pessoas que oferecem esse tipo de ajuda, né? E não tão exclusivos e caros para apenas um grupo específico da sociedade ter acesso, né? As pessoas estão entendendo isso com o tempo, os profissionais de saúde mental. Então, a gente pode vir a buscá-los. Né? Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que deixar claro aqui. Busque profissionais de saúde mental.
regulamentados, ok, pessoal? Um psicólogo formado, um psiquiatra formado, um neurocientista formado, profissionais que realmente têm uma formação de qualidade na área, né? Não vamos atrás de pseudociências, né? Que nós vamos acabar acumulando problemas e não solucionando eles, tá? Existem também os filósofos clínicos, poucos conhecidos, tá, pessoal? Que eles vão fazer esse trabalho também terapêutico, eles podem realizar, então também são profissionais de qualidade para que se busque, né? Porque muitas vezes as pessoas elas se sentem perdidas na vida, e isso é um assunto para outro vídeo, e elas acabam buscando as respostas mais fáceis que elas querem ouvir. Então por isso que as religiões acabam sendo um caminho, né? E não que as religiões não possam ajudar, podem, mas elas também podem ser um problema muito grande. Então, administrar a forma que a gente lida com todas essas questões, com os problemas, com essas situações desagradáveis, com o bullying, vai gerar consequências. E isso deveria ter um trabalho maior de saúde pública no Brasil, tá? Que nós sabemos que não tem. Alguns vão dizer, nós não temos nem água encanada em muitos bairros das cidades onde moramos. Muitas pessoas não têm acesso ao básico do básico do básico. Ter saúde mental já seria um requisito superior. Eu concordo. Eu acho que nós temos que primeiro, sim, ter água encanada, ter o saneamento básico, ter acesso mínimo do mínimo do mínimo para a alimentação, para a educação, para o mínimo da sobrevivência. Isso eu concordo. Né? Ninguém vai fazer nada de barriga vazia, ninguém vai fazer nada com o teto caindo na cabeça. Né? São coisas assim que a gente tem que ter consciência social. Né? Eu concordo que para exigir uma coisa desse nível que ela é basilar, não deixa de ser, nós precisamos ter outras coisas aqui. Nós precisamos que essa pessoa tenha segurança alimentar, tenha segurança educacional. Para que então ela busque ajuda psicológica. Né? Assumido isso, seguimos analisando a situação de bullying por um outro parâmetro. E já falei aqui do que a vítima pode fazer para buscar uma solução. É um amparo. Tá, e os praticantes e as plateias? Pessoal, o praticante nesse sentido, ele é muito, provavelmente, também precisa do amparo. Porque a pessoa, quando ela é danosa a algo e alguém, tem algo errado ali, tá? Eu não estou aqui justificando a maldade humana e dizendo, pobre, coitado, sofreu, tem o direito de sofrer. Pelo contrário, né? Ninguém tem o direito de fazer maldade nenhuma a ninguém. Mas esse não é o mundo que nós vivemos. Nós não vivemos no mundo dos direitos, das expectativas. Nós não temos uma cidade ideal de Platão. Então essas coisas vão acontecer, pessoal. Porque o mundo é cheio de pessoas desajustadas. Né? O mundo, ele não dá conta, o nosso sistema, a nossa organização social não dá conta de todos os problemas ainda. Né? Por isso que a filosofia, ela continua, desde a filosofia grega, desde que nasceu, ela continua nessa busca, tá? Para que a gente dê conta de todas essas situações, ou pelo menos tente. Né? Então, o ideal seria que nos ambientes em que esse bullying acontece, nos ambientes que essas situações acontecem, que todos ali que acontece essa situação, eles fossem amparados por um psicólogo que fosse fazer uma análise dessa situação. Né? Porque eu não tenho aqui como dizer para vocês técnicas. O que eu vou dizer para vocês é técnicas para não praticar bullying. Bom, se a pessoa pratica bullying, ela já é uma pessoa que tem algum problema. Tá? Isso a gente assume, a pessoa que tem algum problema precisa de ajuda. Né, para resolver esse problema. Não deixar de ser responsabilizada, porque ela está cometendo algo ruim a alguém. Mas a gente tem que pensar também que todo mundo faz mal para alguém. Né? Todos nós... Calma. Todos os seres humanos fazem mal para alguém. Só que existem escalas de maldade. Né? Por exemplo, o cara que pratica bullying destrói a vida da pessoa, ele não é só malzinho. Né? Ele tem que ser responsabilizado por isso. Eu não estou aqui querendo botar desculpinha para a humanidade. Muito pelo contrário. Nós temos que lidar com os problemas, nós temos que olhar para esses problemas e dizer, não, peraí, esse praticante de bullying, ele não pode se perpetuar.
Né? Então, o que acontece? Os grupos onde isso pode acontecer, e eu falo aqui de colégios, principalmente em ambientes de trabalho, tá? Eles têm que ter algum recurso para lidar com isso. Isso já é a primeira, é uma semente, né, para a gente plantar. Porque muitas vezes não tem. Tá? E as técnicas e dicas que eu posso colocar são muito complicadas de eu dizer, gente. Eu estaria tentando vender um bolo murcho aqui. Se eu disser para vocês, não, né? O fulano sofre bullying, então ele tem que fazer isso, isso e isso. Gente, eu não sou coach, né? Eu tento prezar pela verdade, eu tento prezar pela realidade. E a realidade é muito complexa para que a gente ofereça uma solução para todos os problemas em apenas algumas técnicas e dicas, tá, pessoal? O que a gente pode oferecer é uma reorganização social, porque nós vivemos em sociedade. Então, muitas vezes, não depende apenas daquelas pessoas que estão ali, agentes daquela prática, que a situação se solucione. Às vezes precisa que toda a sociedade mude, toda uma reeducação social aconteça, para que certos problemas possam ser amparados. Tá? Não tem como eu dizer aqui para vocês, por exemplo, que, dando um outro exemplo, né, vamos todos ir ao psicólogo, né, como se as pessoas fossem, não vão, né? Mas vamos imaginar que fossem, todas as pessoas fossem ao psicólogo. Amanhã vai estar tudo resolvido? Não, porque o processo terapêutico é longo, o processo terapêutico é complexo, não é como ir no médico, tomar uma injeção no braço e ir embora. Tá? Então esse é o papo que eu queria ter com vocês hoje. Eu não quero ter um vídeo tão longo, tá, pessoal? Dessas situações desagradáveis, situações incômodas, bullying, né? De toda essa situação social, de quando ela acontece. Para finalizar, eu acho que uma técnica que eu posso deixar aqui então é você respeitar a si mesmo. Né? Ao você perceber que algo está lhe incomodando, você procure ajuda. Você não permita que isso se arraste por anos, por meses, por dias. Você procure ajuda, você procure o responsável pelo local que você está para que certas ações possam ser tomadas. Pessoal? Então a gente não pode permitir que a violência seja uma corrente na nossa vida, a gente não pode permitir que a agressão seja uma constante na nossa vida, a gente não pode permitir que ninguém destrua a nossa vida, nossa qualidade de vida e a nossa qualidade de bem-estar. Ninguém tem esse direito. Tá? Então a gente tem que prezar pela gente mesmo, primeiramente, para que aí a gente possa prezar pelos outros. Então é um trabalho mais, como eu disse no início do vídeo, filosófico, demorado, de reflexão, né? Para a gente pensar junto, para a gente construir junto. Tá, pessoal? Eu espero vocês no próximo vídeo de inteligência artificial e os empregos do futuro. Valeu!